Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome Adultério Espiritual e o Pensamento Bíblico. Adultério espiritual, ponto e vírgula, e o pensamento bíblico. Há muitos crentes que, por falta de conhecimento dos mistérios de Deus, continuam em adultério espiritual, sendo que foram chamados para viverem no novo pacto, na nova aliança, no Evangelho da graça de Deus, e não em adultério com o velho pacto, a lei de Moisés. Portanto, meus amados, aprenderemos nessa mensagem que fomos chamados por Deus a nos mantermos fiéis à graça de Deus, ao novo pacto, fiel à nova aliança. E eu separei aqui alguns capítulos e versículos para que venhamos meditar e entender que esse adultério espiritual, ele aconteceu tanto no velho pacto, a lei de Moisés, como também acontece no novo pacto, na graça de Deus. E muitos têm praticado o adultério espiritual. Vejamos, no período da lei de Moisés, essa prática, esse adultério. Abrindo a sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 32. E vamos a essa leitura. E assim diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então veja, uma aliança foi feita lá atrás, a lei de Moisés, e eles, o povo que Deus tomou da terra do Egito, da escravidão, anularam essa aliança. E Deus disse: eu vou fazer nova, porque a primeira que eu fiz com vocês, vocês adulteraram ela, vocês não a cumpriram, foram infiéis. Vejamos outra passagem, em Oséias capítulo 1, verso 2. Oséias capítulo 1, verso 2. E assim diz: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Veja que aqui mais uma vez, através do profeta Oséias, Deus afirma que a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, ou seja, adultério espiritual. Esse adultério ocorreu no velho pacto. Vejamos agora, amado, referências na Bíblia que falam acerca do adultério espiritual no novo pacto. Abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. E vamos a essa evidência.
E assim diz palavras do apóstolo Paulo: quisera eu que me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Porque suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ou seja, a graça de Deus é superior. Através do apóstolo Paulo, o ensino da graça de Deus é superior ao que os apóstolos pregavam. Então, Paulo aqui já estava advertindo a igreja, porque tinha muitos que pregavam a Cristo morto, e isso estava desviando aqueles que receberam a graça de Deus, porque não só Paulo pregava na sinagoga, nas igrejas, mas também os próprios discípulos de Jesus. E Paulo diz lá em Gálatas que nada o acrescentaram com as suas palavras. Então, amados, veja que muitas pessoas estão sujeitas a se corromper na fé. E isso aconteceu claramente na igreja aos Gálatas, que eles começaram no Espírito e foram aperfeiçoados na carne, se desviando totalmente da verdade. Vejamos a próxima leitura, Gálatas capítulo 1, verso 6. Vamos a essa evidência. Gálatas capítulo 1, verso 6. E assim diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, ou seja, não existe outro evangelho. O evangelho está nas cartas do apóstolo Paulo de Romanos a Hebreus, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ainda ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vale do que temos pregado, seja anátema. Assim como dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, não seja aceito. Paulo aqui está advertindo a igreja aos Gálatas, para que permanecessem firmes naquilo que receberam. Vejamos agora Gálatas capítulo 5, verso 4. E assim diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então Paulo está falando essas palavras para a igreja aos Gálatas. E ele observou e viu que muitos ali, dentro da igreja, estavam procurando se justificar na lei, mesmo recebendo a graça. Ou seja, se alguém está procurando se justificar na lei, esse alguém decaiu da graça. E quando isso acontece, de Cristo está desligado. Infelizmente, isso aconteceu na igreja aos Gálatas. De Cristo vos desligastes, vós que procurai-vos justificar-vos na lei, da graça decaístes. E infelizmente, amado, se cumpre aquelas palavras que Jesus disse aí em Mateus 24, surgirão falsos cristos, falsos mestres, para que, se possível, engane os próprios eleitos. E isso tem acontecido nos dias atuais.
pessoas que começaram na graça e voltaram para o Deus te abençoe, que o diabo existe sim, que os demônios existem sim, que as castas de demônios existem sim e que para elas serem destruídas tem que ter muito jejum e oração. Pessoas totalmente perturbadas começaram no Espírito, ouviram a palavra da graça, que Cristo através da sua morte destruiu o diabo, Hebreus 2,14, mas parece que da sua mente foi apagada essa informação, essa sabedoria, o Evangelho da graça, e voltaram para o Deus te abençoe. Infelizmente, isso acontece porque não vigiaram, não desenvolveram a salvação e hoje estão em adultério espiritual. Só Deus mesmo para libertar uma pessoa dessa de uma vez por todas. Mas Deus mesmo diz, amado, lá em Tessalonicenses, que por haverem desprezado o amor da verdade para serem salvos, Deus mesmo entrega a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então a palavra realmente de Deus, ela se cumpre. Vejamos em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, 1. E assim diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, o próprio Espírito, através do apóstolo Paulo dizendo aqui, que o próprio Espírito afirma que muitos apostatarão da fé. Muitos, então não é poucos, hein? Muitos apostatarão da fé. E nós temos visto isso com os nossos próprios olhos. Falamos da graça, falamos que o diabo foi destruído pela morte de Cristo, falamos que somos salvos, que somos abençoados, que somos mais que vencedores. Mas para aquele que é materialista, para aqueles que se aproximam de Deus e muitas coisas na sua vida não foram resolvidas, não foram transformadas ainda, acabam desprezando a verdade. E a graça, amados de Deus, quando alguém recebe ela, será muito experimentado por Deus, porque o único que sonda mente e coração é Deus. Então, o tempo, a espera, a paciência, a esperança, isso tem que estar dentro da gente, cada vez mais forte, porque Deus promete: olha, eu não estou esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o meu nome, pois vocês serviram e ainda continuam servindo. E há um tempo para que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Há um tempo para que essa palavra se cumpra, que muitas coisas serão acrescentadas em nossa vida, mas o nosso amor, a palavra da graça de Deus ao nosso Criador, esse sentimento tem que ultrapassar os ventos, as tempestades, a escassez. Como diz Paulo, olha, já passei fome, já passei escassez, sou considerado como lixo para o mundo, mas o que importa é que eu estou firme e eu sei a quem tenho servido. Infelizmente, muitas pessoas, muitos eleitos não entenderam isso, que todo aquele que se aproxima da graça de Deus será muito experimentado. Paulo passou pela escassez, por fome. Nós também estamos sujeitos a passar por diversas tribulações, várias, para ser aperfeiçoado no amor e na firmeza na fé. Recebo todos entendendo isso. Então, amados, temos que deixar o Cristo morto e os rudimentos da lei para seguir para o que é perfeito, a graça de Deus
e o Cristo ressuscitados. Vejamos agora a leitura em Romanos, capítulo 7, verso 1. Romanos, capítulo 7, verso 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Tudo isso, Paulo aqui trazendo aqui em relação à lei e à graça. A lei morreu, e nós temos que estar vivos para Cristo, para a nova aliança. Se a lei morreu, então as práticas religiosas têm que deixar de existir nas igrejas e vivermos por fé, pela graça. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. E assim diz: Amados de Deus, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Vejamos agora Hebreus capítulo 5, verso 25. Recapitulando, amado de Deus, Hebreus capítulo 6, verso 1. E assim diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E Paulo até diz aqui, olha, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Então Paulo está dizendo aqui, olha, na graça de Deus, até o batismo em água aqui deve ser anulado, cancelado, porque o nosso batismo é a morte de Cristo, Romanos 6,3. E Paulo diz aqui, Deus não está permitindo isso não. Paulo diz claramente aqui, que o batismo das águas, Deus claramente não permite. A conclusão do verso. Isso faremos se Deus permitir. Então Deus não estava permitindo. Mas, por quê? O conhecimento chegou e todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Romanos capítulo 6, verso 3. E continuando aqui, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Então, Paulo aqui já está trazendo um conhecimento, que aqueles que ultrajaram o Espírito da graça, se alimentaram da verdade e retrocederam, é impossível renová-los para arrependimento. E só Deus, amado, quando uma pessoa se vai da graça de Deus, depois que o entendimento se abriu para compreender a graça, e quis voltar para o Deus te abençoe, para a religiosidade, Paulo diz que é impossível renová-lo para arrependimento. E isso é triste. Triste de saber que uma pessoa recebeu no coração que ela está salva, que ela está liberta, que Jesus Cristo tirou o nosso pecado, João capítulo 1, verso 29, e depois dizer que é pecadora. Isso é morte espiritual. Além de adultério,
é morte espiritual. Da morte espiritualmente apagada, da graça decaíste, de Cristo vos desligaste. É o que diz o Evangelho. E eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está firme, como diz o Evangelho, desenvolvendo a sua salvação. E como que isso faz? Obedecendo a palavra. Se Paulo diz, olha, não devemos nos submeter nem por uma hora, ouvindo mensagens religiosas de outras igrejas, você que alcançou a graça, você não deve se submeter nem por uma hora. E Jesus também diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, amado de Deus, quando nós recebemos a graça de Deus, temos que ter muito zelo, zelosos de espírito, servindo ao Senhor, desenvolvendo a nossa salvação. Porque a palavra adverte a todo tempo, jamais haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E isso tem acontecido. Mas como diz Paulo, que o Espírito afirma, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Eu recebo que você não seja esses muitos. Você que me ouve está compreendendo a graça de Deus. Te declaro com a mente de Cristo, desenvolvendo a sua salvação, e bem distante, amado, desse adultério espiritual, sendo fiel à graça e a Cristo, pois Deus nos chamou para viver a nova aliança, para caminhar por ela, para o que é perfeito. Aqui eu deixo meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.